Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora mais um exercício de conjuntos, questão da Universidade Federal do Pernambuco. A questão diz o seguinte: seja S um conjunto igual a S1, S2 e S3, o conjunto de sintomas de uma determinada moléstia. Em geral, um portador dessa moléstia apresenta apenas um subconjunto não vazio de S. Assinale a única alternativa correspondente ao número de subconjuntos de S que poderão apresentar os pacientes portadores dessa moléstia. Então, pessoal, ele nos deu esse conjunto aqui, S é igual a S1, S2 e S3. Esse é o conjunto que ele nos deu. E ele nos pediu o número de subconjuntos de S que poderão apresentar os pacientes portadores dessa moléstia. Só que ele nos deu uma regra aqui, pessoal. A gente não pode ter um subconjunto que não tenha nenhum desses sintomas. Ou seja, se a gente tem a doença, a gente obrigatoriamente vai ter um desses sintomas. Então, a fórmula nos diz o seguinte: o número dos subconjuntos de um determinado conjunto vai ser 2 elevado a n. O n seria o número de elementos que tem esse conjunto. Aqui a gente tem 3 elementos. Ou seja, aqui a gente tem 2 elevado a 3, que a gente chega num total de 8 subconjuntos. Mas vamos analisar melhor que a gente vai ter um subconjunto que a gente não pode colocar aqui. Seria o seguinte: se a gente for fazer à mão, a gente vai ter os seguintes subconjuntos. Primeiro, vai ser S1, S2, S3. A gente tem essas três possibilidades. A gente tem também S1 e S2. A gente tem S1 e S3. E a gente tem S2 e S3. A gente tem também o próprio S1, S2 e S3. E a gente tem o conjunto vazio, que o conjunto vazio faz parte de qualquer conjunto. A gente tem um subconjunto com conjunto vazio, que faz parte de qualquer conjunto. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Seria exatamente esses os 8 subconjuntos que a gente achou aqui na fórmula. Mas como a gente não pode ter o conjunto vazio, por que a gente não pode ter? Porque a questão nos disse que a gente não pode ter a doença sem apresentar nenhum sintoma. E o conjunto vazio representaria isso, a doença sem nenhum sintoma. Ou seja, as outras possibilidades que a gente tem são todas essas, que a gente apresenta pelo menos um sintoma. Então, essa vai ser a alternativa correta, a questão que diz 8 menos 1, ou seja, 7 subconjuntos. Que seria o total de subconjuntos que a gente tem pelo menos um sintoma. E a gente acha isso na alternativa A. Então, pessoal, se você não entendeu bem a questão, deixa um comentário que eu vou tentar te explicar melhor, caso haja alguma dúvida. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha para os amigos, que vai me ajudar bastante. Valeu, muito obrigado.